Então podemos. Ah, você tem um verso, Márcia? Tem. É um verso da manhã. Ó sol, tu fulguras sobre a minha cabeça. Estrelas, brilhais sobre os campos e as cidades. Animais, agitais e movei-vos sobre a terra-mãe. Plantas, viveis pela força da terra e do sol. Pedras, dais solidez aos animais, às plantas e a mim também, o ser humano, no qual o poder de Deus vive na cabeça e no coração, e que, com a força de Deus, peregrina pelo mundo. Rudolf Steiner. Bem. Nina, você pode ler então? Veja se a voz está boa. Tá Nós bom. estamos no item 9 uma nova didática, na questão a situação atual da nossa consciência. Mas há outro aspecto a ser considerado. A página, Nina. É página 77. Obrigada. Então, a situação atual da nossa consciência. Mas há outro aspecto a ser considerado para a fundação da escola do altruísmo. Em tempos antigos, a alma da sensação na cultura egípcia, apenas os faraós, os sacerdotes e uma pequena elite tinham acesso à informação. A informação, que era sagrada, era transmitida pela elite espiritual ao povo por meio de imagens, contos, mandamentos, regras e ordens. E ninguém pensava em questionar qualquer informação vinda de cima. O poder do topo da pirâmide era absoluto. Na época cultural seguinte, a época greco-romana, da alma, da razão e da índole, as informações obtidas nos templos de mistérios eram confrontadas com as novas ideias dos filósofos. Começaram, então, grandes disputas em torno da verdade sobre as grandes questões da vida. Trata-se da conquista da razão e da lógica no pensamento humano. O acesso à informação ainda era privilégio de uma elite, ainda que bem maior que a elite da época anterior. Os conteúdos eram transmitidos ao povo por meio de mitologia, de dramas em forma de teatros. Em meados da época greco-romana, aconteceu o mistério do Gólgota, que foi confiscado pela Igreja Católica Romana. Durante os séculos, os leigos foram proibidos de ler Bíblia, e concílios e dogmas desfiguraram a mensagem de Cristo. A Inquisição extirpou qualquer tentativa de cultivo de um cristianismo mais autêntico, fora dos dogmas da Igreja oficial. Na época atual, cada pessoa, independentemente de sua posição social, pode ter acesso à informação. Todo o conhecimento da humanidade está ao alcance de qualquer pessoa. Isso tem consequências enormes que ainda não podemos avaliar totalmente. Mas uma coisa já se torna claramente visível. Atualmente, muitas pessoas se tornam seu próprio sacerdote ou filósofo.
filósofo ao desenvolver sua própria religião ou filosofia de vida. As religiões dogmáticas, suportadas por seitas e grupos, estão necessariamente condenadas ao desaparecimento na medida em que a alma da consciência se instala e se manifesta na humanidade. Ainda não conhecemos a didática para a alma da consciência. Não temos indicações suficientes de que ela pode apontar a direção a seguir. A didática deve ser altamente participativa. O conhecimento deve ser conquistado na parceria entre professores e alunos. E a comunicação não pode ter mão única. Considerando que o ser humano é um ser em constante vir a ser, que nunca fica pronto, a didática deve ser uma questão permanente, sem solução definitiva. Nina, eu não sei se só para mim tá assim, tá variando muito o nível da sua fala. Da minha Tem fala? hora que eu escuto, tem hora que eu quase não escuto. Ah, eu estou usando um aparelhinho para ver se melhora, mas eu acho que eu coloquei no lugar errado, talvez. Como é que está agora? Agora tá bom. Ah, que Porque ele variava, tinha hora que ficava um som bom, tinha hora que ficava muito baixinho. tá. Podia ter me interrompido. Mas tá bom. Você acha que agora ficou bom? Agora ficou bom. Eu acho que você tem que se direcionar mais, não sei, é que o microfone está aí, né? Vamos ver, vamos Tá, continuar. Agora você. tá. Mas Uhum. que bom que agora todos nós temos acesso à informação, né? Sim, E a sim. gente tem que se empoderar disso. Parece que nem todos se empoderam, mas a Uhum. gente se empoderar disso, né? Desse novo momento. Sim. Dá uma da consciência, isso mesmo, é. Então, vamos ver se não ficar bom, vocês me interrompem, tá bom? Uhum. Um ponto de partida. Rudolf Steiner, ao comentar a obra Will, um, Wilhelm Meister, de Goethe, diz o seguinte: na segunda parte, Goethe mostra como o eu pode elevar-se cada vez mais até chegar ao cume. Na história, Wilhelm Meister envia seu filho para um internato. Nesse internato, os meninos aprendem como princípio educativo mais importante três gestos fundamentais. O primeiro gesto é bater com as duas mãos no peito e olhar para cima. O segundo gesto é juntar as duas mãos nas costas quando dois meninos ficam na frente um do outro. Juntar. O terceiro gesto é inclinar-se e olhar para o chão. Esses três gestos devem representar as três devoções, por meio das quais o homem pode elevar seu eu para alturas cada vez mais elevadas. O primeiro gesto significa a reverência perante o que se encontra acima dele. O terceiro gesto significa a reverência diante do que se encontra abaixo dele e a partir do que ele se ergueu. O segundo gesto significa a reverência ao homem ao lado dele, em nível de igualdade.
Somente assim o homem consegue desenvolver a reverência adequada a seu próprio eu. Ele encontra a harmonia adequada com o mundo quando pratica as três reverências. E seu ego não correrá o risco de andar por caminhos errados. GA 59, Berlim, 25 de novembro de 1909, tradução livre. Interessante, né? E esses três gestos simples, mas que poderiam ser praticados, né? Interessante nas escolas, né? É interessante como ele fala aqui. Muito bem. Podemos. Outros pensamentos básicos. A saúde do tecido social depende da confiança mútua. Rudolf Steiner. A questão social não pode ser resolvida sem uma visão espiritual. Rudolf Steiner. Você somente pode reconhecer o outro, você somente pode reconhecer no outro o que você tem dentro de si. Rudolf Steiner. O pensar que criou os problemas é inadequado para solucioná-los. Albert Einstein. Somente pode ser integrado o que for devidamente separado. Daniel Burckhardt. O grande desafio da alma da consciência é trilhar o caminho central entre as polaridades. E esse é o caminho de Cristo. Daniel Burckhardt. Devemos pensar globalmente e atuar localmente. Autoria desconhecida. Somente podemos doar aquilo que possuímos. Qualidades anímicas. Daniel Burckhardt. A verdade é uma deusa severa. Ela apenas se revela a quem se submete a ela. Rudolf Steiner. Sobre cada uma dessas sentenças, é possível desenvolver um seminário inteiro, mas a didática deve ser uma característica predominantemente vivencial. Nada de palestras e discursos longos. O conteúdo deve emergir na conversa. Trata-se de um grande desafio para o educador. Sendo assim, a pergunta deve ser o veículo de transmissão de conhecimento. Alguns exemplos. Qual a nossa interpretação para cada uma das afirmações acima? Qual é a imagem ideal do ser humano que cada participante carrega dentro de si? Qual é a habilidade importante do agente de transformação social? Estes são exemplos para questões chaves, a partir das quais é possível desenvolver conceitos espirituais com os alunos. Aprofundando suficientemente essas questões, chegaremos sempre a uma realidade espiritual. Tendo como base uma visão materialista, que enxerga o homem como animal racional, o respeito mútuo foi se perdendo. As relações sociais foram se animalizando. E o homem perdeu a dignidade que ele, sendo a síntese do cosmos todo, fica devendo. A luta animalesca pela sobrevivência dominou o ambiente.
Heinz Pestalozzi, importante educador suíço do século XIX, dizia que, para se tornar um ser humano inteiro, é preciso equilibrar as forças da cabeça, do coração e das mãos. No que diz respeito ao nosso trabalho, podemos dizer que o ser humano é inteiro na medida em que consegue desenvolver em seu ser, de maneira equilibrada, a consciência cognitiva do pensar, a consciência moral do sentir e suas habilidades no querer. Esse é o apoio que queremos dar a quem deseje contribuir para tornar o mundo um lugar com um futuro digno. Não podemos mudar os outros, apenas podemos mudar a nós mesmos. Mas podemos fornecer informações de modo que os outros se conscientizem, se quiserem. Esse esforço de cada um faz milagres, transforma o mundo. Quem transforma o mundo não são as armas, são as ideias. Quer seguir? Então vamos. Há alguns exemplos concretos para um programa de formação. Uma formação para o encontro com a nova consciência e o altruísmo. Primeiro item. Buscar o encontro consigo mesmo a fim de criar uma identidade firme. Transformar os ideais juvenis que vêm do sangue e fenecem com o fim da juventude em ideias com base no espírito e que impulsione nossa atuação durante a vida toda. Conquistar uma visão espiritual do ser humano e no papel dele no mundo. Criar a própria filosofia de vida, no que eu acredito, em que eu quero empenhar e por quê, em que eu quero me empenhar e por quê. O goetianismo é puro exercício de altruísmo, porque eu esqueço todos os meus desejos a fim de deixar os fenômenos falarem. Trata-se do altruísmo no pensar. Ver anexo 8. Então, agora a gente vai para o anexo 8, certo? Que está na página 183. Eu acho que antes, termina só a última frase, por favor. O trabalho. Tá. O trabalho biográfico em grupo é um excelente exercício de altruísmo, porque uma pessoa doa a sua história ao grupo em confiança, e o grupo doa sua atenção e sua compaixão. Trata-se do altruísmo no sentido. Isso é muito importante, né? Porque quando você tem quem te escute, a sua fala fica maior, né? Então, dentro desse trabalho do biográfico, acontece isso, né? E, e a gente já leu o anexo Cadê o 8, tá? anexo 8? Nós já É, lemos esse anexo. Já foi Fala lido. sobre as metamorfoses da vida anímica. isso. Sobre a missão da Então, reverência. Né? Nós já lemos esse anexo. tá. Acho que Então, a podemos, gente então, pode continuar. continuar. Bom dia, Maria Então, a gente Diniz. os verdadeiros encontros.
Verdadeiros encontros. Cada verdadeiro encontro deve ser considerado um evento sagrado no qual duas ou mais pessoas, centelhas divinas, atualmente encarnadas em corpos físicos humanos sobre a Terra, interagem. Precisamos diferenciar esse encontro do passatempo conjunto, da rodinha do boteco, da festa de aniversário e do almoço em família. 2. A fim de que o verdadeiro encontro de fato aconteça, os participantes precisam criar um espaço sagrado. 3. No espaço sagrado, todos devem se manter em total silêncio, interna e externamente. 4. Um verso mântrico pode ser lido. 5. As armaduras e as máscaras devem ser tiradas. Julgamentos, simpatias, antipatias, mentiras, ambições, vaidades, vinganças, invejas, competições, comparações, desconfianças, mágoas, etc., caem por terra. 6. Deve-se varrer todo esse lixo para fora do espaço sagrado. É preciso haver um verdadeiro respeito a um genuíno interesse pelas palavras dos outros aqui e agora. 8. O amor cósmico pode começar a fluir para dentro do espaço sagrado. 9. A presença de Cristo no espaço sagrado, no aqui e agora, pode ser vivenciada pela graça divina. A vivência do Cristo é no presente, mas as consequências são perenes. Observações. Esse exercício promove os dois fatores responsáveis pelo amor espiritual: o respeito profundo e o interesse verdadeiro. No começo, o sucesso será mínimo, mas com o passar do tempo, novas habilidades serão adquiridas. Os 6 exercícios colaterais ajudam a desenvolver as habilidades necessárias para lidar com o exercício aqui proposto. Em muitas situações, o consultor terá de reiniciar o exercício, sem que o parceiro ou os parceiros tenham consciência disso. Após algum tempo de conversa, os parceiros automaticamente irão se adaptar a um ritmo mais tranquilo, a uma postura menos competitiva e passarão a ouvir melhor as contribuições de cada um. Que é importante ler aqui os exercícios, só ler que na página 83 tem uma nota, né? Aí embaixo, os 6 exercícios Os 6 exercícios colaterais são controle do pensamento, controle da vontade, perseverança, tolerância, imparcialidade e equilíbrio. Que aí ele sugere viajar a 10, né? Tem um livrinho, né? Um livrinho azul pequeno, que Sim, tem esses 6 exatamente. exercícios. Uhum. Agora, o item é tomar atitudes com atitude altruísta. Não, tomar decisões.
tomar decisões com atitude altruísta. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Ao assumir uma atitude altruísta, deve-se tentar tomar decisões que não prejudiquem outras pessoas. A cada decisão é preciso ter o cuidado de verificar quais pessoas sentirão os efeitos da minha decisão. De que natureza serão esses efeitos? Os efeitos estão de acordo com os meus valores? Se não estiverem, há alternativas melhores para a minha decisão? Próximo item é a arte da boa conversa na atitude altruísta. A conversa é o instrumento para se chegar ao verdadeiro encontro. Por isso, é importante exercitar a positividade. Ouvir, ouvir, ouvir. Trocar afirmações por perguntas. Tentar colocar-se no lugar do outro. Conter o julgamento. Diferenciar o objetivo do subjetivo. Agora, o próximo item é observar e compreender. Nas pessoas, observe o temperamento, os gestos, a fase da vida, o timbre de voz, o uso do vocabulário, o sotaque, os hábitos, os costumes, a postura, o andar, as mãos, etc. No início de um trabalho em grupo, cada participante pode escolher em segredo alguém que ele quer observar. Ao final do encontro, ele deverá imitar os gestos, o modo de falar, o tom da voz, etc. A pessoa observada e o grupo todo tentará adivinhar de quem se trata. Esse exercício obriga os participantes a se interessar uns pelos outros, o que gera compreensão mútua e proximidade. O próximo item é tomar consciência. Um princípio educativo poderoso que leva à conscientização em situações complexas diz: somente pode ser integrado o que for devidamente separado. Trata-se de um princípio utilizado pelos deuses a fim de possibilitar a conscientização do ser humano ao longo da evolução. A tomada de consciência só é possível quando diferenciamos as coisas que estão, podermos compará-las. Então, a gente diferencia as coisas para então podermos compará-las. Após haver consciência sobre elas, podemos integrá-las. Esse princípio é composto de 3 partes. Primeira, a unidade inconsciente, alma da sensação. Diferenciação para poder comparar e tomar consciência, alma da razão. Integração consciente em um nível mais elevado, alma da consciência. Em nosso âmbito social, existem exemplos bem concretos para esse princípio. Citando alguns. O desenvolvimento das empresas na fase pioneira. Ele tem um 5 aqui, que é a fase pioneira, é a primeira fase do processo de desenvolvimento de uma organização.
após o seu nascimento. Vide o livro O Espírito Transformador de Moji Bukhardt, Antroposófica 2000. Então, o desenvolvimento das empresas na fase pioneira para a fase de diferenciação, a fim de chegar à fase de integração. O processo de uma reunião em grupo que diferencia conteúdo, interação e procedimento. A diferenciação entre o processo de análise e o processo de decisão. No âmbito da medicina, o médico de família que possuía uma visão unificada sobre a saúde de seus pacientes foi substituído por médicos especialistas, que têm apenas o conhecimento específico sobre um único órgão do corpo humano. De modo que cada especialista sabe cada vez mais sobre cada vez menos. A visão do especialista é focada no problema de um órgão e não no paciente como um todo, o qual se sente perdido e com sua individualidade ignorada. Uma nova integração somente pode acontecer mediante uma visão espiritual do ser humano. Isso ainda precisa acontecer. Nas situações sociais, com certo grau de complexidade, nas quais percebemos insuficiência de consciência, podemos atuar da seguinte maneira, seguindo esse princípio. Descrever a situação, enumerando os fenômenos, alma da sensação. Verificar os agrupamentos, verificar que agrupamentos é possível fazer diante da análise desses fenômenos e como esses argumentos se relacionam entre si. Alma da razão. Questionar de que maneira podemos integrá-los. Alma da consciência. Agora a gente vai no próximo item, que é o meu herói. Exercício de apoio mútuo em grupo permanente. Penso que todos nós temos uma imagem mais ou menos consciente de nosso herói. Aquele que queremos vir a ser em 10, 20, 30 ou mais anos. Aquele que estamos construindo por meio de nosso esforço diário. Descreva as características que seu herói deverá ter dentro do período de tempo escolhido por você. Pense em A. Características espirituais, ideias, ideais, valores, aspirações, conhecimentos, experiências, etc. B. Características sociais, relacionamentos íntimos, sociais, profissionais, etc. C. Características profissionais, carreira, status, atuação. D. Ações de curto, médio e longo prazo necessárias para chegar lá. E. Até quando você precisa ter seu plano de ação pronto para apresentar ao grupo? F. Com que periodicidade você quer trocar ideias com o grupo a respeito de seu desenvolvimento planejado? Esse pode ser um exercício interessante para quando começamos a pensar no caminho que o herói já percorreu, nos eventos mais importantes. Esse pode vir a ser conteúdo para uma semana inteira de trabalho.
Biografias e personalidades. Agora a gente está no item biografias e personalidades. Trata-se da leitura e da análise de um grupo de biografias de pessoas especiais com focos pré-determinados. Ao realizar a leitura, cada participante foca um aspecto da biografia para, em seguida, compartilhar suas observações com o grupo. Alguns exemplos. Como era a infância dessa personalidade? Como isso influenciou sua biografia na vida adulta? Qual o seu temperamento e como a personalidade em questão lida com isso? Que valores norteiam suas atitudes? Agora, o item é outros assuntos a serem desenvolvidos. O encontro com a nova consciência. O encontro com o altruísmo. Reconhecer problemas sociais e achar a situação adequada. Reconhecer as contraforças na sociedade e em si mesmo. As polaridades e o caminho do meio. 6 exercícios colaterais. Uma profunda compreensão da evolução da humanidade. Conhecimento profundo do ser humano. Conhecimento das leis biográficas. Como negociar ganha-ganha. Como conciliar conflitos. Como conduzir reuniões. Exercícios e situações que comprovem a superioridade do altruísmo sobre o egoísmo. Agora a gente vai para o item literatura de autoajuda. Existe uma quantidade enorme de literatura de autoajuda. Muitas das obras são de grande valor e contribuem para a melhoria das condições do indivíduo. Aparentemente, todas têm foco no sucesso individual, mas, em geral, a motivação inicial para exercitar-se logo enfraquece, porque o indivíduo assume um compromisso apenas consigo mesmo, como se ninguém mais tivesse algo a ver com isso. E, assim, pensa que pode simplesmente desistir sem prejudicar ninguém. Isso é muito comum, porque todo exercício gera certo cansaço antes de se tornar um hábito. No entanto, ao realizar os mesmos exercícios, tendo como motivação básica o compromisso assumido com um grupo ou uma instituição que quer realizar em conjunto um objetivo maior, a responsabilidade em não desistir do exercício tem uma dimensão maior. Uma desistência sempre tem efeitos negativos, ainda que não sejam percebidos diretamente. E a consequência disso ajuda a superar a fase de cansaço e levar o exercício até o ponto do hábito. Nossa, isso aqui é muito, muito bom, essa dica. Agora o item é finalmente. O campo de atuação é tão vasto que nenhuma escola poderá oferecer tudo. Haverá escolas que irão se concentrar em determinados assuntos e outras escolas que se concentrarão em assuntos diferentes, mas sempre com a visão comum da ciência espiritual. O conjunto todo
poderá formar uma bela orquestra. A gente terminou o item 9. Isso é uma parte que ele foi falando do que é essencial, né, numa escola de altruísmo. E que é bem interessante se você olhar, tudo que está escrito aqui a gente pode aplicar não para uma escola, mas na realidade na vida, né? Na nossa vida mesmo, como se relacionar com as pessoas, como ter o cuidado com isso, né? Agora ele vai entrar numa fase mais prática, né? Que é do que seria uma escola. Eu não sei, nós estamos no 9:18, né? Acho que não daria para terminar esse aspecto, né? Que é bem mais. Ele vai falar do nome da escola e tal, que é importante a gente ler também, né? Para imaginar o futuro. Só que eu não sei se a gente consegue hoje em função do tempo, né? Acho que então nós poderíamos usar agora esse tempo para definir melhor se nós vamos. Nós temos duas opções, né? Nós temos a opção de, no próximo sábado, que já é julho, que nós tínhamos pensado em julho fazer uma pausa. Podemos, fazer no próximo sábado, né? Estaria com a Márcia, eu não vou estar presente, que eu vou estar num grupo. Ou retomarmos no dia 1º de agosto para fechar esse livro e aí iniciarmos o outro que foi esse para o mestre em nós, né? Que é importante que a Márcia coloque a foto para que Já vocês coloquei, possam providenciar, já né? coloquei no grupo. Já colocou no grupo, ótimo. Já. Então, isso é uma decisão conjunta, né? Vamos fazer essa decisão aqui, o que que a gente pode definir se encerramos aqui em julho, nós paramos e voltamos em 1º de agosto, ou se retomamos ainda nessa primeira semana de julho para fechar o livro. Aí eu deixo com vocês assim como uma decisão, né? O que que vocês acham? Eu acho que a gente pode retomar em agosto, porque são 7 páginas, né? Eu não sei se a gente consegue no próximo encontro terminar de Uhum, fato. E aí vai ficar incompleto, do mesmo jeito. é. Uhum, tudo bem. Uma opinião? Tem mais alguém tem outra uma opinião? Eu também acho importante esse agosto, porque eu acho que as pessoas podem esquecer. Julho tem férias de crianças e tal. Acho que agosto é melhor. A gente já entrar em agosto com o livro na mão, né? Aí a gente fecha esse Bem, capítulo. Eu também acho. então podemos definir assim, né? Fazemos essa pausa agora. Ah, o mais importante é pensar que se nós relermos só esse pedaço que nós lemos hoje, já tem muita indicação para a própria postura, não necessariamente numa escola, mas aí poderíamos dizer assim, na escola da vida, né? Que é onde nós encontramos com as pessoas e é onde a gente pode colocar todos esses princípios aqui, treinar esses princípios, né? Torná-los próprios, né? Como vivência. Eu acho que isso é bem interessante. E aí, então, retomamos só para a gente fechar como seria a criação de uma escola, e isso a gente observa que os cursos de antroposofia, eles têm uma certa, eles vão nessa direção, né? Alguns mais focados nisso, outros não, depende também da atividade, né? Mas sempre tem essa questão interessante que ele colocou ali, e que isso na escola de aconselhamento biográfico é muito forte, que é o estudo de outras biografias, né? Quer ver como que as pessoas lidaram no seu tempo com as dificuldades que tiveram, os desafios que tiveram, né? Então, isso é sempre importante ter esse estudo, né, de observar, não no sentido de explicar uma biografia de outra pessoa, mas no sentido de buscar compreender, né, o que que essa personalidade viveu no seu tempo, colocar no contexto, né, da vida dessa pessoa. Tudo isso ajuda, traz exemplos, né? Sempre com a ideia não de influenciar, né, que isso não é bom, mas de inspirar, né? Então, isso é que é importante a gente ter
consciência, né? Não influenciar, mas inspirar. Essa é a busca, né, que vem nesses encontros quando se observam as biografias de outras pessoas, né? Deixa eu só colocar aqui que a bateria do computador está acabando aqui. Vocês têm algo a complementar? Ronaldo, Sim. é muito interessante porque eu antes de conhecer a antroposofia e antes de fazer o biográfico, Uhum. eu sempre gostei muito de ler biografias, mas ah, a maneira como eu observava uma biografia, não era desta maneira que estavas a falar como inspiração, mas era mesmo para. Eu não tinha consciência, mas era para. Sim, talvez fosse um misto, mas também muitas vezes sentia que a vida do outro era completamente inacessível para mim e era uma pessoa especial e etc. E agora, por exemplo, estamos a ler neste momento com a Larissa a biografia de Ita Wegman. Leckman, sim, E é tão engraçado porque, sendo inspirador, toca a alma e muitas vezes me comove determinadas situações descritas e algumas cartas que ela transcreve e tudo. Então acho que é muito interessante ter esta, este alerta e esta visão, porque o nosso ponto de vista modifica completamente o modo como lemos as coisas e a vida também, obviamente. sim. Isso é interessante, né? Na formação biográfica, nós temos esse cuidado, né? Então, uma pessoa vem e apresenta a sua biografia, a biografia do seu biografado, né? Da pessoa que escolheu. Aí já tem um momento, assim, que a própria pessoa, quando escolhe, ela tem que ter uma ligação com essa biografia, né? Não é simplesmente um trabalho a ser cumprido, mas ela tem que escolher essa biografia para poder trabalhar com esses conceitos, né? E é sempre interessante quando o aluno está colhendo os dados, ele também pode olhar para si, né? Naquela época que aquela personalidade viveu isso, correspondente na minha idade, na minha vida, o que que eu estava vivendo. E depois nós, né, como um trabalho da escola, né, o aluno doa o seu trabalho para o grupo e o grupo retorna também ajudando na compreensão dessa biografia. Como eu falei com vocês, nunca explicação, mas a compreensão, né? Como ele colocou aqui alguns aspectos, né? Qual era o temperamento, qual é a qualidade planetária que influencia, as forças zodiacais, a questão do arquétipo de masculino e feminino, as forças contrárias ao desenvolvimento, os espelhamentos na vida, né? Os espelhamentos e as metamorfoses. Então, nós temos muitas observações a serem feitas e que nos permitem dentro dessa busca de compreensão, né, realmente perceber assim como que a evolução da humanidade se dá através dos indivíduos e através de nós mesmos, né? Então nós sempre temos uma missão, né? A Marta de la Negra sempre diz isso, né? A primeira missão é comigo mesmo e depois é como que eu ajudo na época em que eu estou, né? Então esse é um aspecto importante do estudo das biografias, né? E mesmo em cursos de consultoria, no aprofundamento espiritual do consultor, existe essa percepção, né, de estudar biografias de pessoas que contribuíram na humanidade. Eu peço desculpa que estou com a gripe aqui, minha voz está meio, né, tá carregada. Mas obrigado, Maria Lúcia, é isso mesmo, né, essa observação. Muito bem. Mais alguma contribuição? Não?
Só dizer que o Daniel Buchard, foi muito feliz no trabalho que ele fez, né? E dá uma motivação para a gente, parece dar uma injeção de ânimo, assim, né? De vamos lá, eu sinto isso com ele. Desculpe, menina. O som ficou ruim, né? Isso. Oi, o som ficou ruim. É, eu tenho que aprender a usar esse aparelhinho. Eu disse que o Daniel foi muito feliz, né? Nesse texto que ele escreve, que ele dá uma injeção de ânimo, uma motivação, uma coisa assim. Ele dá uma receitinha que muitas, pode aparecer muitas locomotivas, né? Puxando esse caminho evolutivo. Senti isso. Deu para ouvir agora? Deu para ouvir. Uhum. Esses 4 livros que ele escreveu são muito interessantes e baseados na experiência dele, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel e o que ele escreve aqui é bem baseado na experiência dele, não é teórico, né? E essa tentativa de criar essa escola, né, que ainda existe, né? Que é um grande caminho de desenvolvimento também. Muito bem. Acho que podemos, então, nos preparar aí para uma boa semana, um período de descanso aqui da leitura. Em 1º de agosto, retomaremos aqui, então, certo? Obrigado aí pela paciência Obrigada. de vocês todo esse período. Uma boa semana para todos. Boas Bom férias. final de semana, Férias. boas férias. Bom final de semana. De frio, todo mundo Até agosto. gripado. Tchau. Um Tchau. abraço, então. Tchau. Boas férias.